Se eu estivesse cheio de dívidas hoje, cartão estourado, nome sujo, boleto chegando, ansiedade batendo, eu não começaria pensando em investimento, eu começaria pensando em sobrevivência financeira, porque quando a cabeça entra em desespero, a pessoa começa a fugir da realidade, começa a fazer empréstimo ruim, a parcelar tudo, e muitas vezes só piora a situação. E sinceramente, eu acho que hoje muita gente não está gastando porque quer luxo, está tentando aliviar a própria cabeça. Então eu quero te mostrar 5 coisas que eu faria se estivesse endividado e tentando voltar a respirar financeiramente, sem fórmula mágica, sem papo de milionário, só vida real. A primeira coisa que eu faria seria parar de aumentar o problema, porque muita gente continua usando o cartão, fazendo parcelinha e entrando em crédito rápido enquanto tenta sair das dívidas. E aí vira um ciclo infinito. É como tentar secar o chão com a torneira aberta. Então o primeiro passo seria parar as dívidas, mesmo que por um tempo a vida fique mais apertada, porque enquanto a dívida continua crescendo, a sensação de sufoco nunca acaba. Depois disso eu colocaria tudo no papel, tudo mesmo. Quanto entra, quanto sai, quanto eu devo, juros, parcelas, porque muita gente evita olhar isso. E eu entendo, às vezes dá aquela ansiedade até de abrir o aplicativo do banco. Só que enquanto existe bagunça, a cabeça cria um problema ainda maior que a realidade. E sinceramente, tem gente que melhora só de finalmente enxergar a situação inteira. E talvez uma das partes mais perigosas da dívida seja a paralisia, porque chega uma hora em que a pessoa fica tão cansada mentalmente que começa a evitar a ligação, começa a evitar abrir o aplicativo do banco, não abre mais o e-mail, não olha mais a própria conta, como se ignorar o problema fosse fazer ele desaparecer. E eu entendo isso, porque dívida mexe no sono, na autoestima, na energia, até na forma como a pessoa se enxerga. Só que normalmente a virada começa quando a pessoa encara a realidade de frente, mesmo doendo. A terceira coisa que eu faria seria atacar as dívidas mais perigosas primeiro. Cartão de crédito, cheque especial rotativo, porque essas dívidas elas crescem muito rápido num nível muito absurdo. Às vezes a pessoa acha que deve 1.000, 2.000, e quando percebe já virou uma bola de neve gigante. Então eu tentaria fazer uma negociação, um parcelamento melhor, trocar por juros menores, porque juros altos destroem muito rápido. E tem uma coisa aqui que pouca gente fala. Dívida também é emocional, porque quando a pessoa está cansada, ansiosa, frustrada, o cérebro ele começa a procurar recompensa rápida, e aí entra a comprar por impulso, um delivery, promoção, aquele eu mereço. O problema é que o alívio vem agora, e a fatura chega depois. E sinceramente, eu acho que hoje muita gente está mais cansada emocionalmente do que financeiramente. A quarta coisa que eu faria seria criar um espaço financeiro. Isso pode acontecer de 2 formas, diminuindo o gasto ou aumentando sua renda. E sinceramente, em muitos casos, a renda extra acelera muito o processo. Marketplace, serviço, um freelance, conteúdo, fazer uma entrega. Não precisa virar empresário milionário. Às vezes, alguns reais extras por semana já começam a aliviar a pressão, porque quando a pessoa consegue respirar um pouco, ela começa a pensar melhor também. E talvez essa seja uma das partes mais importantes. Eu pararia de tentar resolver tudo em uma semana, porque o desespero faz muita gente cair em golpe, em promessas falsas, em empréstimo ruim, em decisão impulsiva. E sinceramente, a maioria das pessoas que saiu das dívidas saiu aos poucos, com organização, consistência, tempo, porque a vida real normalmente não muda num dia, ela muda em pequenas decisões repetidas durante meses. E tem outra coisa pesada hoje, comparação. A pessoa entra na internet e parece que todo mundo já está rico, viaja, troca de carro, vive sem preocupação, e isso destrói muita gente por dentro. Porque quem está endividado começa a sentir vergonha, fracasso, atraso na vida, só que ninguém mostra o boleto, a ansiedade, a parcela, o aperto financeiro, e talvez seja exatamente por isso que tanta gente sofre calada hoje. E tem uma coisa importante nisso tudo, progresso pequeno ainda é progresso, porque às vezes a pessoa acha que só vai melhorar quando quitar tudo, mas não, às vezes a mudança começa quando sobra 50 reais no fim do mês, quando consegue pagar uma dívida pequena, quando para de atrasar uma conta, quando finalmente sente que voltou a ter controle. E sinceramente, essas pequenas vitórias mudam muito o psicológico, porque a pessoa começa a perceber, talvez eu consiga sair disso. E isso devolve uma coisa muito importante, que é a esperança. Mas deixa eu te falar uma coisa. Dívida não precisa virar a identidade. Uma fase ruim não significa vida ruim para sempre. E eu acho que o momento onde a pessoa começa a se organizar, a parar os excessos, a recuperar o controle, já é o começo da mudança. Mesmo que exista dívida, porque o psicológico muda antes da conta bancária. Então se eu tivesse cheio de dívida hoje, eu não buscaria fórmula mágica, dinheiro rápido, aposta milagrosa. Eu buscaria controle, clareza, organização, consistência. Porque no final, o que tira muita gente do buraco não é a velocidade, é direção. E se esse vídeo fez sentido para você, me ajuda também, se inscreve aqui no canal, deixa um like, compartilhe esse vídeo com alguém que também esteja passando por isso agora, porque aqui eu não quero vender ilusão para ninguém. Eu quero falar de vida real, de dinheiro, de ansiedade e construção de patrimônio. Muito obrigado.